Keep moving! We got heavy resistance on the left flank! Get that BAR up here! Go, go, get across the sand! Covering fire, now! Watch the ridge line! Muitos conhecem a foto da bandeira no topo do monte. Poucos conhecem o sangue que encharcou a areia para que ela subisse. Hoje os livros de história dão lugar à voz de quem sentiu o calor do enxofre. Com 91 anos, um dos últimos sobreviventes quebra o silêncio para nos levar de volta ao inferno verde e cinza de 1945. Escute com atenção, pois esta não é apenas uma batalha. É a memória de um homem que morreu e renasceu em Iwo Jima. Eu tinha 19 anos, mas envelheci um século naquele inferno de cinzas. Iwo Jima não foi uma ilha, foi um matadouro. O cheiro era de enxofre e carne queimada. A terra não era areia, era poeira negra que engolia nossos corpos. Nós não víamos os japoneses. Eles estavam sob nossos pés, dentro da montanha, esperando o momento exato para nos matar. O mar ficou vermelho antes mesmo de tocarmos a praia. Eu vi meus melhores amigos desaparecerem em segundos de fogo. Cada centímetro de solo foi pago com sangue jovem. O silêncio lá era apenas o intervalo entre um grito e outro. Eles juraram morrer, matando 10 de nós. E acreditem, eles cumpriram aquela promessa sombria em cada túnel e cada caverna. Você acha que conhece o medo? O medo de verdade tem o som de uma baioneta raspando na pedra escura. Eu fecho os olhos e ainda sinto o calor das chamas. A ilha parecia um monstro vivo tentando nos devorar. Sobrevivi para contar, mas uma parte de mim nunca saiu daquela praia. Iwo Jima mudou o que significa ser humano. Prestem atenção, pois é a última vez que essas vozes serão ouvidas. O inferno começou exatamente naquele maldito amanhecer. Se você gosta de ouvir histórias reais de batalhas, deixe um like e se inscreva no canal. Aquele amanhecer de 19 de fevereiro de 1945 não tinha cor. O céu era um cinza doentio, o mar era um chumbo pesado e à nossa frente aquele vulcão maldito, o Suribachi, nos vigiava como um olho gigante. Eu estava no convés do transporte, segurando meu fuzil com tanta força que meus dedos perderam o sentido. O estômago dava voltas, não pelo balanço das ondas, mas pelo gosto metálico do medo. O bombardeio naval era um rugido que parecia quebrar o mundo. Mas no fundo eu sabia. Todos nós sabíamos. Aquele aço todo caindo na ilha não estava matando ninguém. Os japoneses não estavam na superfície, eles eram a própria ilha. Quando a rampa da balsa caiu, o som foi o último que ouvi antes do caos absoluto. Eu pulei naquela água gelada e corri. Mas quando meus pés tocaram a praia, eu afundei. Aquilo não era areia, era cinza vulcânica, um pó preto e traiçoeiro que chegava nos joelhos. Cada passo era uma luta contra a terra que queria nos enterrar vivos. E então, o silêncio do bombardeio parou. Por alguns segundos, houve um vácuo mortal. E aí, o Suribachi cuspiu fogo. A montanha inteira se abriu em flashes de luz. Eles estavam lá, em centenas de buracos, olhando para baixo, atirando em nós como se fôssemos patos em um barril. O primeiro homem ao meu lado, um garoto de Ohio que queria ser médico, desapareceu. Não houve tempo para Deus. Apenas um estalo úmido e ele se foi.
O sangue dele se misturou àquela cinza preta, criando uma lama vermelha que grudava em tudo. Eu me joguei no chão, tentando cavar um buraco, mas a areia deslizava de volta. Eu chorava sem lágrimas, chamando por uma mãe que estava a milhares de quilômetros dali, enquanto estilhaços de argamassa rasgavam o ar acima da minha cabeça. O capitão gritava para avançarmos, mas para onde? Não havia cobertura, não havia árvores, havia apenas a morte vindo de todas as direções. Nós éramos milhares amontoados naquela faixa estreita de cinzas, um alvo perfeito. Os tanques Sherman tentavam desembarcar, mas ficavam presos, girando as esteiras na areia fofa até serem explodidos por canhões escondidos. Eu vi homens tentando escalar o aterro da praia, apenas para serem cortados ao meio por metralhadoras Numble. O cheiro de enxofre do vulcão se misturava ao cheiro de cordite e ao fedor doce do sangue fresco. Ali, naquela primeira hora, eu entendi que Iwo Jima não seria uma batalha, seria uma execução. E eu era o próximo da lista. De alguma forma, a adrenalina tomou o lugar do terror, e eu me levantei e corri, tropeçando em corpos que eu não queria reconhecer. A cada metro que avançávamos, o preço era pago em vidas. Olhei para o lado e vi um sargento veterano, um homem que parecia feito de pedra, com o rosto desfigurado pelo choque. Se ele estava assustado, o que restava para um moleque como eu? Nós não éramos mais soldados ali, éramos apenas presas tentando chegar ao pé daquela montanha maldita para parar de ser alvos fáceis. O desembarque foi apenas o primeiro degrau de uma escada que levava direto para o abismo. A gente achou que, depois de sair daquela praia maldita, o pior tinha passado. Doce ilusão de quem ainda tinha alma. O capítulo 2 começou quando percebemos que não estávamos pisando em terra firme, mas no teto de uma colmeia de monstros. Os japoneses tinham cavado 18 quilômetros de túneis. Eles não lutavam contra nós. Eles nos caçavam de dentro das entranhas da ilha. Você olhava para uma fenda na rocha e no segundo seguinte, uma metralhadora cuspia a morte. Quando você revidava, o lugar estava vazio. Era como lutar contra fantasmas armados com aço e ódio. O calor lá dentro era algo que nenhum homem deveria suportar. O solo era vulcânico, quente como uma chapa de fogão, e o ar cheirava a suor podre, excrementos e morte antiga. Recebemos ordens de limpar as cavernas. Isso significava que alguém, geralmente o mais novo ou o mais magro, tinha que rastejar na escuridão com uma pistola em uma mão e uma lanterna que parecia um alvo na outra. Eu vi homens voltarem desses buracos sem os olhos, ou pior, voltarem gritando sem conseguir dizer o que tinham visto lá embaixo. O inimigo estava em todo lugar e em lugar nenhum. Foi quando os lança-chamas entraram em cena. Aquilo era uma arma do inferno para limpar o inferno. O som do napalm sendo cuspido era um fush que me persegue até hoje. O fogo entrava pelas fendas e o que saía de lá não eram gritos humanos, eram sons de animais sendo assados vivos. O cheiro de carne queimada ficava impregnado no nosso uniforme, na nossa pele, na nossa comida. A gente comia ração sentindo o gosto da morte dos outros. E o pior é que, mesmo depois do fogo, eles voltavam. Surgiam de buracos que tínhamos limpado horas antes, atirando pelas costas. Lembro de uma noite em que o silêncio era tão pesado que você conseguia ouvir seu próprio coração. Eu estava em uma trincheira rasa quando ouvi um sussurro. Não era inglês. Eram eles, rastejando na escuridão absoluta com facas entre os dentes. Eles não usavam munição à noite. Eles queriam sentir o nosso sangue. Naquele momento, eu entendi a loucura daquela guerra. Não havia rendição. Eles tinham ordens de não sair vivos, e nós tínhamos ordens de não deixar ninguém para trás. Era uma luta de extermínio mútua no escuro de uma caverna úmida. Cada bunker que tomávamos era uma fortaleza de concreto reforçado com trilhos de trem. A gente jogava granadas, cargas de demolição, fechava as entradas com tratores, mas eles continuavam lá dentro, cavando novos caminhos. Iwo Jima estava nos devorando, um por um. Eu olhava para o Suribati e sentia que a montanha estava rindo da nossa insignificância.
Nós éramos apenas carne jovem sendo moída por uma engenharia de túneis feita para ser um túmulo gigante. O medo de ser puxado para baixo da terra por um braço invisível era constante. Ali, a luz do sol era a nossa única amiga, e ela durava pouco demais. No quinto dia, algo mudou no ar. O barulho, lá em cima, no topo do suribache, ficou diferente. Eu estava lá embaixo, com a cara enterrada na cinza, tentando não ser despedaçado por um morteiro, quando ouvi um grito que começou na praia e varreu a ilha como uma onda. Eu olhei para cima, apertando os olhos contra o sol forte, e vi uma bandeira pequena, balançando no topo daquela montanha maldita. Por um segundo, o tempo parou. Os navios no mar começaram a tocar suas sirenes, um som estrondoso que fazia o peito vibrar. Parecia que o inferno tinha dado uma trégua. Mas a verdade é que para quem estava no chão, o topo da montanha era apenas uma ilusão de vitória. Muita gente acha que quando a bandeira subiu, a batalha acabou. Que tolice! Para nós, aquele trapo colorido era apenas um alvo novo. Os japoneses, lá de dentro das cavernas, ficaram furiosos. Eles viram o que nós vimos, e o fogo deles dobrou de intensidade. Eu vi homens serem mortos enquanto celebravam, olhando para o alto, esquecendo que o perigo ainda estava a centímetros de seus narizes. A primeira bandeira era pequena demais, mal dava para ver das naves, então mandaram subir uma segunda, maior. Aquela foto famosa que vocês veem nos livros, ela não mostra o sangue que escorria pelas encostas enquanto aqueles garotos erguiam o mastro. Para mim, a bandeira não significava que tínhamos vencido. Significava que agora tínhamos que manter aquele pedaço de rocha a qualquer custo. O Suribache era o ponto mais alto, mas a ilha se estendia para o norte, um planalto de pedras afiadas e mais túneis. A luta se tornou ainda mais pessoal, mais suja. Nós subíamos a encosta usando as mãos e os dentes, literalmente. Cada caverna no caminho para o topo tinha que ser selada com explosivos. Eu lembro de ver o rosto dos carregadores de munição, meninos que nunca tinham feito a barba, subindo aquela trilha exposta sob fogo cruzado. Eles eram os verdadeiros heróis que a foto não mostrou. Nós passamos por cima de amigos mortos para chegar à sombra daquela bandeira. Lembro de um sargento que chorava baixinho, abraçado ao mastro. Não de alegria, mas de puro esgotamento. Ele tinha perdido todo o seu pelotão para chegar ali. A imagem era linda de longe, mas de perto ela cheirava a fumaça e desespero. E o Ojima nos ensinou que a glória é algo que os vivos inventam para justificar o sacrifício dos mortos. A bandeira estava lá, mas o vulcão ainda estava quente sob nossos pés. E o inimigo ainda respirava fundo sobre a terra, esperando o sol se pôr para começar a nos caçar novamente. A bandeira estava lá no alto, mas o norte da ilha, aquele lugar era o verdadeiro umbral do inferno. Se o Suribache foi um pesadelo, o Planalto Norte foi o fim de qualquer rastro de humanidade que ainda restava em nós. Ali não havia mais montanha para olhar, apenas um labirinto de rochas irregulares, desfiladeiros estreitos e buracos que pareciam feridas abertas na terra. O chão era feito de enxofre e pedras que cortavam nossas botas como navalhas. Foi lá que a guerra deixou de ser sobre estratégia e se tornou puramente sobre quem conseguia ser mais selvagem. O Japão não estava mais defendendo uma ilha, eles estavam defendendo o próprio direito de morrer com honra, e nós estávamos no caminho. O avanço era medido em polegadas, não em jardas. Cada fenda na pedra escondia um soldado disposto a se explodir junto com você. Eles usavam cargas magnéticas, corriam em direção aos nossos tanques e se tornavam tochas humanas apenas para destruir uma lagarta de metal. Eu vi homens enlouquecerem sobre o sol implacável, bebendo água de radiadores de jipes porque as nossas linhas de suprimento estavam sendo cortadas constantemente. O cansaço não era algo que você sentia no corpo, era algo que pesava na alma. Você olhava para o lado e o seu melhor amigo tinha o olhar de um homem de 80 anos. Nós éramos fantasmas caminhando sobre cinzas, esperando a nossa vez de cair. Lembro de um desfiladeiro que apelidamos de moedor de carne.
Ficamos presos lá por 3 dias. A cada tentativa de levantar a cabeça, um atirador de elite japonês, escondido em algum lugar que a artilharia não alcançava, levava um de nós. O som da bala atingindo um capacete é algo que você nunca esquece. É um estalo seco, como uma casca de ovo quebrando, seguido por um silêncio que dói mais que o tiro. Eu vi meu cabo, um homem que me ensinou a sobreviver na praia, ser atingido enquanto tentava me passar um cantil. O sangue dele espirrou no meu rosto e eu não pude fazer nada além de ficar parado, sentindo o líquido quente esfriar na minha pele enquanto o inimigo ria nas sombras. As noites eram o pior. O frio descia sobre o deserto de enxofre e o inimigo saía de seus buracos para o que chamavam de banzai. Eles vinham em silêncio, apenas com baionetas e espadas, ou gritando como demônios para nos tirar o sono e a sanidade. Você atirava no que via, no que ouvia, e às vezes no nada. A paranoia era a nossa única companheira. Eu dormia com a faca na mão, o coração batendo na garganta a cada estalido de pedra. Quando o sol nascia, a gente contava quantos ainda estavam ali. O número era sempre menor. E o Ojima não estava apenas nos matando fisicamente, ela estava arrancando a nossa civilidade, transformando garotos cristãos em assassinos frios que não sentiam mais nada. No final, o Planalto Norte se tornou um cemitério a céu aberto, onde ninguém era enterrado. O cheiro era insuportável. Um nofo misturado com a carne que apodrecia sobre o calor vulcânico. Não havia mais glória. Não havia mais música de vitória. Havia apenas o som de paz batendo na rocha e o choro baixo de homens que haviam visto demais. Eu olhei para as minhas mãos e não as reconheci. Elas estavam pretas de pólvora e terra, tremendo sem parar. Ali, no meio daquele deserto de pedras, eu entendi que mesmo se eu voltasse para casa, eu nunca realmente sairia de Iwo Jima. Uma parte de mim morreu naquele planalto, e a outra parte pertence ao silêncio daquelas rochas. A guerra terminou em um silêncio que doía nos ouvidos. Em 26 de março de 1945, a ilha foi declarada segura. Mas aquela era a maior mentira que eu já tinha ouvido. Como um lugar saturado de sangue e ódio poderia ser seguro? O último ataque japonês foi uma carnificina desesperada, centenas deles surgindo da escuridão para uma carga final contra o nosso acampamento. Quando o sol nasceu, os corpos estavam empilhados como lenha. Eu caminhei até a beira da praia, a mesma onde eu tinha desembarcado semanas antes, e olhei para o mar. Eu estava vivo. O garoto de 19 anos que saiu daquela barcaça, porém, tinha ficado para trás, enterrado em algum lugar entre as cinzas e os corás. Eu era um sobrevivente, mas sentia que tinha roubado a vida de alguém melhor do que eu. O navio que nos levou embora parecia um sonho. Eu me sentei no convés e vi Iwo Jima diminuir no horizonte até se tornar apenas uma mancha cinzenta no vasto azul do Pacífico. Eu chorei. Não pela vitória, nem pela liberdade, mas pelos nomes que eu sussurrava para não esquecer. Miller, Henderson, O'Malley. Garotos que nunca teriam 91 anos, que nunca veriam seus filhos crescerem, que ficaram congelados no tempo naquela rocha de enxofre. Quando cheguei em casa, as pessoas queriam me abraçar, queriam ouvir histórias de heroísmo. Mas como explicar para sua mãe, enquanto ela serve o jantar, que você viu homens serem queimados vivos, enquanto imploravam por misericórdia? Como explicar que o som de um escapamento de carro te faz pular para debaixo da mesa, procurando um abrigo que não existe mais? Os anos passaram, o cabelo ficou branco e a pele se tornou fina como papel, mas as cicatrizes invisíveis nunca fecharam. Elas sangram toda vez que o vento esfria ou que o cheiro de fumaça entra pela janela. Eu vivi uma vida inteira. Tive um bom emprego, uma esposa maravilhosa e netos que hoje correm pelo jardim. Mas Iwo Jima é a sombra que me persegue. Às vezes, no silêncio da noite, eu ainda sinto o calor vulcânico sobre os meus pés.
Eu fecho os olhos e volto para aquele buraco na cinza, ouvindo o estalido das nambus e o grito dos meus irmãos de farda. As pessoas me veem hoje, um idoso de 91 anos caminhando devagar com uma bengala, e não sabem que dentro da minha mente eu ainda estou correndo por aquela praia, tentando escapar de um destino que já me alcançou há muito tempo. Aos 91 anos, a morte não me assusta. Eu já encarei de perto tantas vezes que ela se tornou uma velha conhecida. O que me assusta é o esquecimento. O mundo segue em frente, as guerras mudam de nome, mas a dor de um jovem soldado é sempre a mesma. Iwo Jima se tornou um parque nacional, um lugar de turismo, e isso me aperta o coração. Eles limparam os destroços, mas as vozes ainda estão lá. Elas gritam nos túneis que não foram lacrados. Elas sussurram nas brisas que sopram do Suribachi. Eu sou um dos últimos que restou para contar essa história. Quando eu me for, quem vai se lembrar do gosto da cinza? Quem vai saber que o preço daquela bandeira subindo foi o futuro de quase 7.000 americanos e 20.000 japoneses? Eu guardo minha farda no fundo do armário. Raramente a tiro de lá. Mas, às vezes, eu toco o tecido áspero e sinto o peso da responsabilidade de ter sobrevivido. Por que eu? Por que não o Miller? Não há resposta. A guerra não escolhe, ela apenas consome. Hoje eu olho para o mar e não vejo mais a frota de invasão. Vejo apenas a paz que custou caro demais. Minha mão treme agora, não só pela idade, mas pela emoção de remexer nesse entulho de memórias. Eu espero que, quando eu finalmente me reencontrar com os rapazes naquelas praias eternas, eu possa dizer a eles que tentei honrar o sacrifício deles, que contei a verdade sobre o inferno para que ninguém mais precise visitá-lo. A história de Iwo Jima não está nos monumentos de bronze. Ela está nas mãos calejadas dos veteranos que ainda choram no dia 19 de fevereiro. É uma história de resistência, de terror absoluto e de uma humanidade que insiste em brilhar mesmo no meio da escuridão mais profunda. Eu sou apenas um velho contador de histórias agora, mas enquanto eu respirar, aquela ilha estará viva em mim. O Japão e a América fizeram as pazes. Os inimigos de outrora agora apertam as mãos sobre as cinzas, e isso é o que me dá um pouco de conforto antes de partir. O ódio morre com os homens, mas a memória deve ser imortal para que o erro não se repita. Durmam em paz, meus irmãos. O velho aqui está quase chegando para se juntar à guarda. O sol está se pondo no meu horizonte e as sombras de Iwo Jima finalmente estão se fundindo com a luz. Se você algum dia segurar uma bandeira, sinta o peso dela. Ela não é feita apenas de pano e tinta. Ela é feita de cada sonho que deixamos para trás naquelas areias negras. Essa é a minha última palavra, o meu último relato. Que o mundo nunca mais precise de uma ilha como aquela. O silêncio está chegando, e desta vez, ele é bem-vindo. Se você gosta de histórias reais, deixe seu like e se inscreva no canal. Comenta aqui de onde você está vendo essa história. Sua participação é muito importante.